Porque a Bíblia diz que quando Moisés ele chegou em Mara, o que tinha em Mara? Quem sabe o que tinha em Mara? Água salgada. Água amarga. E Deus disse o que para Moisés? Moisés, pega um lenho. Um lenho significa uma vara, lança sobre as águas. E ele, quando lançou sobre as águas se tornou doce. Aleluia. Mas Deus não precisaria de usar uma vara. Mas Deus usou-nos para que o povo visse, cresce no homem de Deus e cresce realmente que Deus era na vida dele. De uma forma tão grande, o povo disse, olha, Deus realmente. Mas a Bíblia diz que teve situação na Bíblia também, o próprio Deus mostra, que Deus se irou quando alguém usou as mãos ou saiu fora daquilo que agradava a ele. Como isso, pastor? A Bíblia diz que quando Deus estava com o povo do deserto, o povo chegaram a Moisés e dissesse, Moisés, estamos com sede, queremos água. E a Bíblia diz que Deus manda que Moisés tocasse na rocha, e ele tocou na rocha e a rocha verteu água. Mas a Bíblia depois se inverte dizendo, Moisés, o povo tem sede, mas você não toca na rocha, fala com a rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés estava tão cansado da incredulidade, da dureza daquele povo. A Bíblia diz que Moisés tocou na rocha, e a partir daquele ato Deus diz, então tu não vai entrar na terra prometida. Olha para você ver como Deus age. Então não tem como contestar e querer nós de maneira nenhuma irmos contra o querer de Deus. Eu fico observando na Bíblia que Deus usou de muitas situações. A Bíblia diz que quando precisa só de uma coisa, nisso a nossa fé e a nossa obediência, você vai ver o milagre vai acontecer. Eu quero, irmãos, hoje vai ser meio diferente o culto, mas não, os teus olhos estranham. Se você começa a entrar no contexto de algumas passagens, você vai ver que é meio estranho aquilo que Deus muitas vezes exige do povo. Eu estava lendo e observando que Deus, que quando os filisteus, ele toma uma arca da aliança, e a arca da aliança era elevada, e a Bíblia diz que ficou algum tempo ali, no meio do povo pagão, Deus Dagom. A Bíblia diz que os filisteus não aguentaram a pressão, não aguentaram a pressão da presença de Deus através da arca, e eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos devolver esta arca, porque essa arca nos trouxe só problemas, essa arca aqui está nos trazendo só problemas, e a Bíblia diz que Deus fala a eles, agora vocês têm que entregar a arca. Ele diz, nós vamos entregar a arca, mas Deus diz, mas agora, no entanto, irmão, olha que coisa absurda, que Deus diz para ele, porque Deus feriu ele, porque tudo tem para aqui o porquê de Deus na minha e na tua vida. Eu ouvi um irmão testemunhando ontem aqui, disse que ele passou por um processo muito difícil, foi ou não foi? Ele teve que, irmãos, aleluia, ir ao óbito para poder fazer a vontade de Deus. Olha que coisa terrível. Simplesmente porque um dia ele negou a fazer o querer de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todavia, Deus não quer o mal do homem. Será que Deus queria que ele morresse? Não. Será que Deus queria que ele passasse pelo processo de estar na UTI, de estar passando por tudo que ele passou? Não, irmão. Mas a Bíblia diz que, porém, tudo que o homem plantar, isso também ele cegará. A Bíblia diz do que reclama o homem dos seus próprios pecados. Então, se nós muitas das vezes estamos colhendo, é porque nós plantamos alguma coisa. Então, nós temos que analisar o que aconteceu. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou colhendo isso? É porque eu plantei. Se eu plantei semente boa, eu vou colher coisa boa. A Bíblia diz, se eu semear vento, eu vou colher tempestade. E há momentos na minha e na tua vida que nós começamos, pastor, a questionar a Deus. Há momentos na minha e na tua vida que nós queremos, como diz alguém, imprensar Deus na parede. Mas quem sou eu? Quem é você? Quem é nós para imprensar Deus na parede? Deus é um ser, aleluia, sobrenatural. Deus, a Bíblia diz que ninguém nunca, olhos nenhum observou. A Bíblia diz que Ele é Espírito. A Bíblia diz que Ele está acima de tudo e de todos. Nós somos simplesmente caco entre cacos. Então, esta noite, eu quero que você entenda, se você está passando por um processo, louve e exalta o nome do seu Deus, que esse processo ele vai ter fim, e você vai cantar o cântico da vitória. A partir desta noite, eu estou determinando na minha e na tua vida, se você crê, levanta a sua mão direita para o céu. Deus está agindo ao meu e ao teu favor, porque Deus trabalha para aqueles que nele
prospera. Se você crê, tome posse em nome de Jesus. Sansão não estava no cabelo dele. Não, meu irmão. A força de Sansão não estava no cabelo. Porque, aleluia, realmente a força de Sansão era a obediência. E a força que nós realmente temos não está nesta vara. Não está, aleluia, irmão, de maneira nenhuma. A força está na nossa obediência. Quem vai operar o milagre não é a vara, não. Mas é a minha obediência, a nossa fé. E a Bíblia diz que quando Sansão quebrou a ordem de Deus, ele se arrebentou. A Bíblia diz que ele agora começou a cobitar com mulheres, se deitar com mulheres estranhas. A Bíblia diz que ele começou a se enveredar, começou a tomar, aleluia, bebidas fortes. Deus disse: não faça isso, Sansão. Ele fez tudo ao contrário do que Deus determinara. Mas a Bíblia diz que ele plantou uma semente má, e o resultado foi que a Bíblia diz que ele foi levado preso, como nós sabemos. E quando ele está preso, ele agora passa a ser escravo. Um homem que dominava foi levantado para, aleluia, dominar, para, aleluia, nas pelejas vencer. Agora é um homem escravizado. E quem escraviza o homem, irmão, só tem um. O nome dele é o pecado. É o meu pastor. A Bíblia diz que a desobediência gera o pecado gera a desobediência gera o pecado, e o pecado gera a morte. E a Bíblia diz que Sansão estava indo muito bem, mas de repente ele começou agora a desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que ele agora, aleluia, ele diz para Dalila, e a Bíblia diz que ela cortou seus cabelos. E a Sansão pensou dizendo: a minha força está no cabelo. E ele acreditava também que a força dele não estava no cabelo. Era simplesmente algo que Deus determinou. E ele acabou confessando a Dalila. E Dalila, e ali ele estava sendo escravizado. A Bíblia diz que ele apanhou, cegaram as duas vistas, ele era amarrado, e aquilo que os bois tinham que fazer, que era, aleluia, rodar aquela roda, ou uma pedra muito gigante, para ali macetar, para ali, aleluia, naquela moinha. Agora Sansão, debaixo de chicote, era obrigado sozinho. É como se fosse aqui, ó, aleluia, uma roda, e ele tinha que estar ali trabalhando e fazendo o trabalho que os bois tinham que fazer. Mas a Bíblia diz que um dia Sansão se arrependeu, invocou o nome de Deus, reconheceu o seu pecado. A Bíblia diz que agora chegou o momento de uma grande festa, onde todos viriam para festejar, adorar ao Deus Dagom e poder escarnecer e zombar do Deus de Israel. Mas é nesse momento que Deus entra em cena. De Deus ninguém se escapa, que sustentava o templo. A Bíblia diz que ele clama a Deus, e Deus usa de misericórdia. E de repente, a Bíblia diz que um ser chamado Espírito Santo se apodera de Sansão. E quando se apodera de Sansão, ele retorna a força espiritual, não física. E aquelas perguntas se rompem. E a Bíblia diz que teve um homem na Bíblia que matou mais homens na sua morte do que na sua vida. E o seu nome foi Sansão. Então o negócio não está na obediência. Obediência você vai receber. Esteja no centro da vontade de Deus, você vai prosperar, você vai alcançar, você vai vencer. Fora disso não tem sucesso. Glória a Deus. Aleluia. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. A gente começa a olhar dentro da Bíblia, irmãos. E se existe uma história que todo mundo conhece, isso já está em cinemas, já passou em cinemas, está na televisão, e no entanto está até passando na Record, né? O rei Davi falou de Davi. Quando fala de Davi, fala do gigante Golias. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que também ele, sendo segundo o coração de Deus, ele também desobedeceu a Deus. E Deus não poupou Davi dizendo: não, Davi, você é meu queridinho, para você eu vou pegar leve. Davi, eu vou pegar leve porque você tem me agradado, eu te levantei como rei. Mas, aleluia, Deus, aleluia, Ele não tem parte com o pecado. A Bíblia diz: eu amo o pecador, mas o pecado eu abomino. Eu amo o pecador, mas o pecado Deus não suporta. Porque a Bíblia diz que quando o pecado de Sodoma e Gomorra chegou às narinas de Deus, fedia, e Deus disse: manda o anjo. E o anjo desceu até Sodoma e Gomorra, destruiu com fogo e enxofre. Não viveu uma alma
sobrevivente, somente aqueles que escaparam. Então Deus, aleluia, Ele abomina o pecado, a desobediência leva a isso. E a Bíblia diz que quando Davi pecou, ele adulterou, ele matou o marido, aleluia, da mulher que ele adulterou com ela. E não isso só aconteceu, depois também o seu filho morreu. Deus disse: agora Davi sabe de uma coisa, a minha espada nunca mais se apartará da tua casa. Ele sossego. Até ali Davi vivia debaixo de vitórias e vitórias, de glória em glória. A partir daquele ato nunca mais foi o mesmo Davi. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que a espada de Deus nunca mais se apartou da casa de Davi. Davi pecou, Deus perdoou, mas Deus disse: agora tem a consequência. É Deus, aleluia. E o povo pensa que é fácil, pensa que é brincadeira poder servir a Deus, pensa que é brincadeira ser cristão, não é. Pensa que é brincadeira nós realmente morar no céu, não é. Deus grande, aleluia. A Bíblia diz que agora, irmãos, Deus começa a falar com Davi. E o povo começou a sofrer a consequência, a casa de Davi, os soldados de Davi, Israel, tudo começa a sofrer a consequência, porque Deus começou a matar. Deus disse: eu quero que você escolhe 3 coisas, Davi. Eu quero que você escolha uma das 3 coisas. Ou a minha espada, a fome, ou a doença. E Davi disse: olha, se eu cair na mão dos homens, eu não tenho misericórdia. O homem não tem misericórdia. A doença também, então eu prefiro na mão de Deus. E a Bíblia diz que eles caíram na mão de Deus. Deus mandou somente um anjo, irmão. E o anjo começou a entrar. E quando Davi deu por conta, Davi viu que 70.000 homens já tinham morrido na espada do anjo. E quando Davi pede por misericórdia, disse: Deus basta. Deus disse para o anjo: basta. Não continue com a carne piscina. Deus cessou. Mas por que você está levando nesta área, pastor? É porque Deus, o Espírito Santo, está me levando a dizer: irmãos, nós temos tudo para vencer, tudo para conquistar, tudo, aleluia, para realmente poder ser um povo, aleluia, mais do que feliz na terra. Mas muitas das vezes nós estamos plantando semente má, e depois para colher é doído, é doloroso, é amargo, não é fácil. Deus abençoa, Deus dá vitória, mas você vai carregar aquilo ali sobre as suas costas algum tempo. Mas nesta noite eu quero te dizer, irmãos, entra pela palavra chamada obediência. Não esteja simplesmente sacrificando, dizendo: hoje é domingo, eu vou na igreja. Quarta-feira, pastor, eu estou. Prepare meu irmão, teu coração. Fuja da aparência do mal. Diga não ao pecado. Diga não ao desejo da tua carne. Foge, porque Satanás quer ver você derrotado na ruína e quer que você pague o preço por causa do pecado. Mas Jesus te libertou. Tu é livre. Então não se meta demais debaixo do jugo do pecado. Levanta a tua mão nesta noite e entrar em dizendo: Satanás, repita comigo: Satanás, tu não tem poder na minha vida, porque eu saio desta noite debaixo de uma unção, e eu vou resistir os seus pratos. Sai da minha frente, porque se tu não sair, mas porque se tu não sair, eu vou passar por cima do nome de Jesus. Tenha uma vida salva de palma para Jesus. Tenha certeza da tua vitória. Já nós vamos ouvir a multidão. Deus disse: vai lá no livro de Gênesis. E eu fui no livro de Gênesis, comecei a ler e observar. E nós conhecemos a história de Jacó. Quantos vocês conhecem a história de Jacó? Sim. Todos nós conhecemos a história de Jacó. E a Bíblia diz que quando Jacó sai fugido da sua terra, porque o seu irmão Esaú queria o matar, ele sai simplesmente, irmãos, com a roupa do corpo. E ele sai simplesmente com a roupa do corpo. Entende o que eu estou dizendo? Saiu com a roupa do corpo. Mas a Bíblia diz que na sua caminhada, ele cansa da sua caminhada, a noite se apromia em cima. A Bíblia diz que ele deita e coloca sobre a tua cabeça um travesseiro como pedra, ou uma pedra como travesseiro. E a Bíblia diz que ele começa a dormir, ele tem uma visão, nós sabemos. E ele diz que viu uma escada grande, né?
E a escada pegava do chão e até ao céu. Ele via que anjo subia, descia, subia, e ele desperta e acorda e diz: tão terrível é este lugar, o Senhor está neste lugar. Tão terrível é este lugar, o Senhor está neste lugar. E a Bíblia diz que ele agora faz um voto a Deus, dizendo: Deus de meu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, se tu fores comigo e não me faltar o que comer, não me faltar o que beber, não me faltar o que vestir, tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu prometo, eu faço o voto, eu darei o dízimo de tudo. E nós sabemos a história que ele pegou aquela pedra e ungiu, derramou o óleo sobre ela e diz: a partir de hoje, este lugar será chamado, aleluia, terra de luz, Betel, casa de Deus. E a Bíblia diz que ele foi e chegou na casa do seu tio Labão. Nós entendemos a história. E lá ele chegou sem nada com a roupa do corpo, mas ele se interessou por uma das filhas de Labão. E ele propôs a casar com ela, mas ele não tinha, irmãos, nem um gato. Aleluia. Nada para dar de água. Mas nós sabemos que naquela época, como ainda existe em alguns lugares, a pessoa tinha que ter pelo menos alguma coisa, tinha que ter dote. E o que Jacó tinha? Nada. Ele que tinha que ter dote. Olha, o que é que tu tem para oferecer para casar com a minha filha? Ele: não tenho nada, mas vamos fazer um negócio, eu vou trabalhar. E a Bíblia diz que o dote foi, trabalhou 7 anos. Em 7 anos nós sabemos que foi duro o que ele fez. Trabalhou, mas ele trabalhando e Deus prosperando a Labão. Mas a Bíblia nos conta a história que quando chegou o momento de receber a Raquel, agora Labão enganou ele e deu uma filha chamada Léia ou Lia. E ele, depois que adentrou, aleluia, quando ele acorda, ele disse: não, mas não é essa mulher. Está errado, né, você aqui, fui enganado. É duro mesmo. Ele plantou engano, estava colhendo engano. Cola ou não cola? Observe na Bíblia o que Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda essa espada. Porque a Bíblia diz que quando um soldado veio para prender Jesus, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado malco. Pedro disse: guarda a sua espada, porque com a mesma que tu fere, tu será ferido. Se eu precisasse de ajuda, eu dizeria ao meu pai, eu lhe mandaria milhares e milhares de anjos para pelejar por mim. Então guarde a tua espada, porque como que tu feres, tu será ferido. Ele está dizendo: como tu planta, tu vai colher. Jacó enganou o irmão, Jacó enganou o pai. Agora o seu sogro começa a enganar ele. Ele estava colhendo o fruto do engano. Então a colheita é certa. Então colha, plante semente boa para colher coisa boa. É Deus, aleluia. E a Bíblia diz que depois ele, daquilo, Jacó enrola ele e diz: então trabalharei mais 7 anos. Trabalhou mais 7 anos. E foi 14 anos que ele trabalhou para conseguir conquistar a amada chamada Raquel. E a Bíblia diz que para, aleluia, que ele viesse ser bem sucedido, ele teve filhos e filhos. Ele começou a ter filhos e filhos. A Bíblia nos diz que ali estava formando uma nação. Ali qual seriam os 12 filhos de Jacó? Deus já estava preparando. Jacó saiu fugido sem nada. Jacó chega, trabalha 14 anos e Deus já começa a trabalhar na vida de Jacó. Porque Jacó botou um voto dizendo: Deus, se tu for comigo, eu darei tudo para ti. Irmãos, Deus não está interessado simplesmente que você abra a boca. Abrir a boca é fácil. O difícil é cumprir aquilo que sai da nossa boca. Abrir a boca e voltar dizendo: Deus, se tu me der, eu vou fazer, é fácil. E Deus não vai te dar porque você somente está abrindo a boca. Deus vai te dar porque Ele está olhando o interesse do teu coração, a sinceridade do teu e do meu coração. Aleluia. Deus estava olhando, pastor, a sinceridade do coração de Jacó. E Deus foi com ele. E nós sabemos que Deus foi com ele. E ele conquistou. Mas chegou o momento que ele disse: agora é hora de eu voltar para a casa de meus pais. E ele coloca no coração e diz para a sua esposa: ajude os nossos filhos, ajude tudo que nós temos, que nós vamos partir. Labão, sabendo disso, chegou até Jacó e disse: não, Jacó, vamos fazer o seguinte: fique, vamos fazer um novo pacto. Eu sei que desde o tempo que tu chegou aqui, tu tens sido uma bênção na minha casa. Eu tenho prosperado. E Jacó disse: bem certo é, porque quando eu cheguei aqui, você tinha meia dúzia de gato pingado. Era pouca ovelha, pouco gado. Agora olha, você não consegue nem numerar. São centenas e
centena de gado, de ovelha, de cabrito. Deus tem te prosperado por minha vida. Então, agora Labão diz assim: então vamos fazer o seguinte, diga para mim, fala para mim, qual é o salário que é que eu te pago e eu te pagarei. E ele disse: então, todavia, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou te pedir salário, mas eu vou te pedir algo. Todas as ovelhas, todos os cabritos que forem malhados, que forem salpicados, que forem preto, este eu separarei, esse será o meu salário. E se todavia quando tu passares por um animal que não estiver listrado, nem malhado, nem negro, você pode me dar como ladrão e pode tomar tudo que pertence a mim. A Bíblia diz que isso foi feito. Labão aceitou, falou: então está certo, vamos fazer isso. E ele disse: então tu verás que isso será o meu salário. E para você entender, irmãos, agora Deus entra mais uma vez em cena. Deus disse: Jacó, vem aqui, eu tenho um plano na tua vida. Jacó, vem aqui, eu tenho algo na tua vida. Deus dá uma estratégia a Jacó. Deus disse: Jacó, vai lá, pega algumas varas. Para você ter o mistério. Pega essas varas. E o que eu faço? Faço o seguinte, Jacó. Você descasca elas. E faça o seguinte: coloca nos canos, coloca nos bebedouros, coloca onde os animais costumam a parir. E a Bíblia diz que Jacó fez. E Jacó fez, colocou as varas. E todas as vezes que o animal vinha beber, e toda vez que o animal vinha conceber, só nascia listrado, malhado e preto. Não nascia branco. Glória a Deus. O que é isso? Que mistério é esse? Que mistério é esse, Jesus? Que mistério da vara é esse? Irmãos, quem gera o animal, ou quem faz se gerar o animal no ventre dele, quem é? Não é Deus. Não é Deus que é dono da vida. Por isso que eu estou dizendo, Deus que está no controle. Deus só disse para ele: faça. E ele não questionou, dizer: que é isso? Você acha que isso é loucura? Eu vou colocar vara? Para quê? Deus disse: faça, e ele fez. Coloque as varas diante do bebedouro, diante dos canos, aonde os animais vão, aleluia, parir, e fica tranquilo. Esse não é o seu salário, esse é o meu salário. E a Bíblia diz que todas as vezes que os animais vinham para beber, os animais vinham para parir, só dava os animais salpicado, listrado e negro. Só dava salpicado, listrado e negro. Não nascia ninguém branco, não nascia ninguém de outra cor. Era só, aleluia, desta forma. Deus disse agora, Deus deu ordem dizendo: as cabras, aos cabritos, a todo animal, dizendo: a partir de hoje, nenhum de vocês vai gerar, aleluia, nenhum animal branco. Vai ser tudo listrado, malhado e negro. Deus deu ordem ao animal. E os animais começou a parir, começou a parir, começou a parir. Jacó tinha meia dúzia de gato picado. Chegou o momento que Jacó enriqueceu em camelo, em animais, em ovelha e gado. Deus fez Jacó prosperar. E é nesse sentido que nós vamos para a glória de Deus orar. E você vai ver, irmão, obedeça a voz de Deus. Não é a vara, não, é a obediência. Porque Deus está na obediência, Deus está nesse negócio. Deus vai agir ao teu favor. Você acredita no poder da palavra? Não é história da Bíblia, não é história de teologia. Levanta a tua mão e diz: eu creio, ele vai operar o milagre. Levanta a tua mão, só você que crê, e diga: eu creio. Aleluia. Há um mistério de Deus, irmão, neste trabalho, ao mistério de Deus nesta reunião, nesta noite. E eu quero te dizer que eu já contei pelos olhos espiritual. O céu está aberto nesse lugar. O céu está aberto nesse lugar. O céu está aberto nessa reunião. Eu creio, eu estou vendo pelos olhos da fé. Deus está agindo ao meu teu favor. Se você está acreditando comigo, abra a boca e comece a adorar. Comece a botar glória para cima, porque vai descer a tua vitória. Pastor, mas está calor, está quente. Mas eu quero te dizer, mais quente, mas aleluia, realmente é o fogo que arde na minha, na tua vida. Vai refrescar o teu corpo e você vai adorar. Quem acredita, começa a dar glória. Dá glória. Você vai te glorificar. Vai dando glória, porque vai descer a minha e a tua vitória nessa noite. Eu estou acreditando. Quantos estão acreditando no que Deus vai fazer? Porque o dom da vida está nas mãos. Pode ser agora. É agora que meu Deus vai entrar em cena.
E nesta noite você determina no teu coração o que é que tu quer. Aleluia. Determina no teu coração. Mas determina com fé, porque você vai ver que Deus cumpre com a tua palavra. O que está em jogo aqui, mas não é a palavra do Donizete, não. Não é porque eu estou gritando, não é porque eu estou, aleluia, falando alto ou falando baixo, não. Não, eu não estou aqui te emocionando. O que está em jogo é a Bíblia, é a palavra. A Bíblia, aleluia, ela é viva. Se ela é viva, a Bíblia diz que ela produz vida. E se ela é eficaz, a Bíblia diz que ela produz efeito. Então tem efeito nesta noite na minha, na tua vida. É para os crentes que creem. Crente é louco, é maluco. Crente realmente, aleluia. Ele pode, aleluia, não estar, aleluia, apalpando, mas ele já está tomando posse no mundo espiritual. Tudo que nós determinamos na terra é gerado lá no mundo espiritual, mas logo você vai abraçar a tua vitória para a glória de Deus. Aleluia. Deus determina algumas coisas, é Ele que determina, não tem como contestar. Não adianta querer fazer o que Deus não manda. É ou não é? Ah, porque eu sou pastor da igreja, eu vou fazer. Ah, porque eu evangelista, então eu vou meter a cara e vou fazer. Se Deus não tiver no negócio, não faça. Porque eu observo, eu já vou parar. Já vocês vão notar. Mas eu observo que quando Deus diz para o homem, olha, ninguém pode tocar na arca do conselho. Somente os levitas podem transportar. E não podem transportar em cima de nada, nem de carro de boi, nem de lombo de boi, somente os levitas, com as varas ou os varais. A Bíblia diz que os varais eram um desse lado e outro desse. E os levitas colocavam o ombro sobre ele. E Deus ainda determinou algo. Mas o homem não podia chegar e dizer assim, olha, eu estou perto da arca. O homem não podia estar aqui, olha, eu estou a 1 metro da arca. O homem não podia dizer, eu estou 100 metros da arca. Não, Deus disse, ninguém fique menos de 1 quilômetro de distância da arca. Deus grande, aleluia. Ninguém se chega. Deus determinou menos de 1000 metros, 1 quilômetro, 1000 metros de distância. Porque quando a arca levantava, o povo caminhava. Mas o povo só caminhava quando a arca já estava distante 1 quilômetro. Ah, mas por que Deus estabelece isso? Porque é simplesmente parecia uma caixa, mas essa caixa não foi Moisés que, aleluia, arquitetou, não foi o marceneiro, não foi o carpinteiro, não foi ele que deu altura, largura, comprimento, não foi ele, não. Deus disse, Moisés, faça assim, a arca tem que ser feita assim, é de tantos pontos de largura, de altura, tem que ter os varais, tem que ter a tampa do propiciatório, tem que ter 2 querubins, aleluia, em cima da tampa, asa com asa tocando uma outra, e Deus começa a determinar, tem que ter folheada de ouro por dentro e por fora. Agora Moisés, dentro dessa arca, eu estabeleço, coloca a cara da lei, o maná que, aleluia, que eu desci, e a vara de Arão que feriu, por isso será o teu testemunho. Deus determinou, mas para que tudo isso? Então nessa noite não questione, quando Deus for mandar você fazer, você não vai entender, mas faça. Quando Deus determinar na minha, na tua vida, pastor evangelista, não questione, mas faça na minha, na tua vida. Quem está na embarcação, o nome dele é Jesus Cristo, é Ele que comanda, diz, vem para a terra, cala-te, porque o meu povo vai chegar, o meu povo ninguém vai chegar. Se você crê nessa noite, faça como a palavra está dizendo. Mas eu vejo que o homem se meteu a querer fazer o que Deus não ordenou. A Bíblia diz que agora a arca já estava longe. A arca estava longe e tinha que chegar a Jerusalém. Davi disse, vamos reunir o povo, vamos até Jerusalém. Vamos, aleluia. Quer dizer, buscar a arca para esteja em Jerusalém. E eles foram buscar a arca. Mas a Bíblia diz que eles veio com a arca, você conhece a história. E eles fizeram o que Deus não mandou. Colocou a arca em cima de um carro de boi. Olha aí. A arca vem vindo. E a Bíblia diz que o povo vem alegre, satisfeito. Davi disse, eu que vi essa arca, agora vai voltar para o lugar onde não deveria ter saído de Jerusalém. E a Bíblia diz que a arca começa a andar, e o carro de boi começa a balançar, passa pelas ruas que tinha, nós sabemos, muitas pedras, e a arca vai para cair. Alguém vai lá e diz, ô pai, eu vou ajudar Deus. Colocou a mão na arca. Para quê? Determinou a sua sentença. A Bíblia diz que Deus tirou com aquilo. Deus matou um homem chamado, aleluia, Urias, na hora. Não faça o que Deus não manda. Em primeiro lugar, não era para trazer em cima de lombo ou de animal nem de carroça. Deus disse que tem que ser os levitas. E outro, aleluia, segundo item, não podia estar, aleluia, perto da arca, era 1 quilômetro de distância. Alguém disse, a arca vai cair, socorre! Foi gritar e foi o último grito e morreu fulminado.
Davi olhou aquilo, se entristeceu, ficou abalado, não entendeu nada, voltou dizendo, olha, que a arca permanece, a arca foi para a casa de Obed. 3 meses ficou lá. Sabe o que aconteceu na casa dele? A Bíblia diz que ele prosperou. Tudo está debaixo da ordem de Deus, ou fora da ordem de Deus, não vai para frente, anda um passo e dá 2 para trás, anda 1 e dá 3 para trás, é da obediência. Não faça o que Deus não mandou tu fazer, faça o que Ele mandou tu fazer. Davi agora diz, temos que trazer a arca. E agora Davi fez da maneira certa. A arca foi conduzida a Jerusalém da maneira certa. Glória a Deus. E quando chegou lá, a Bíblia diz que quando a arca chega, Davi, ele todo alegre, entra a arca, a presença de Deus. Davi agora começa a ser cheio do Espírito Santo. Davi agora começa a bailar em frente à arca. Davi dançava cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que alguém não entendeu o mistério de Deus, gritou lá do alto dizendo, Davi, tu estás doido? Está agindo como um menino? O que é isso? Que escândalo é isso? A Bíblia diz que a mulher de Davi, ela se levanta, Mical grita, e Deus disse para Davi, fica tranquilo, Davi. E a partir desse momento, a Bíblia diz, diga para ela, que ela ficará estéril. Meu Deus. Vai brincar com as coisas de Deus? Vai, não entende os mistérios de Deus e quer meter a cara, irmão. Não meta a cara onde Deus não está. Faça o que Deus está determinando e você vai ver que tu vai vencer e vencer. Mas eu oro, eu jejuo, eu canto, eu prego, eu profetizo, eu dou pirueta, eu salto. Deus me usa aqui, Deus ele vai te usar mais ainda. Mas permaneça no centro do querer da vontade de Deus. Não queira deixar subir para a cabeça. A posição não vai te levar a nada. Não, irmão, não problema nenhum. Você permaneça dentro do centro do querer de Deus. Se humilha e Deus vai te exaltar. Se humilha, deixa que ele vai te exaltar. Davi era rei, quebrou a cara. Sansão era juiz, quebrou a cara. Saul era rei, quebrou a cara, porque saiu fora do plano do propósito de Deus. Aleluia. A Bíblia diz a história de um rei. E um rei que disse, eu sou poderoso, eu sei, eu posso todas as coisas. Eu não sei se foi o rei e falhou a memória que entrou no templo. Não. Porque foi acometido da lepra. Quem lembra dessa passagem? Não sei se foi, não foi, mas mais para frente, se eu lembrar, eu vou te dizer. A Bíblia diz que ele era rei. E ele disse, agora eu vou entrar lá no templo, e vou oferecer incenso. E ele entrou no templo. Quando ele entra no templo, que ele vai ali oferecer incenso, o sacerdote grita e diz, epa, você não pode fazer isso. E ele ignorou dizendo, mas eu sou rei, eu posso todas as coisas, eu mando prender, mando soltar. Eu mando matar. Eu posso, eu sou rei. O sacerdote disse, não pode, não faça isso. Porque não é permitido por Deus tu fazer isso. Você foi levantado para reinar. Você não pode entrar no templo e nem oferecer incenso e nem sacrifício. Isso foi estabelecido para os levitas e sacerdotes. Não meta a cara onde Deus não quer te ver. A Bíblia diz que ele... Sabe o que acontece? Deus disse, eu te firo de lepra. A lepra tomou conta do corpo do rei. O rei sai correndo. A Bíblia diz que ele entrou para o seu quarto, a sua recâmara. E de lá nunca mais saiu. Quando saiu sendo sepultado. Deus grande, aleluia. Questionar Deus não adianta. Temos que adorar a Deus. Está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite? Está entendendo o que Deus está dizendo para mim nesta noite, para você nesta noite? Você tem tudo para vencer e nós vamos vencer. Não é simplesmente por causa dessa noite que eu estou ministrando que o Espírito Santo gerou no meu coração. Eu disse, Deus, eu vou pregar aquilo que o Senhor gera no meu coração. E não era bem isso, mas Deus está me levando para isso, para eu e você entender que não é um culto só, irmãos, que vai, não. É uma vida de degrau, de fé em fé, de obediência em obediência, que nós vamos chegar lá. Não adianta simplesmente uma noite de domingo e segunda, e depois nós jogamos tudo para o alto e esquecemos tudo que foi pregado e ensinado. Você vai vencer e vai vencer, mas Deus está dizendo, somente faça o que Ele determina, e somente, aleluia, o adore, porque você vai ver o que Ele vai fazer. Aleluia. Eu creio, Deus. Aleluia, Rei. Aleluia. Já eu quero orar por vocês. Dá os pastores aí que nós vamos orar.
Mas eu não posso deixar de falar o que Deus está colocando no meu coração para ministrar. Por isso que eu disse para você que hoje seria um culto diferente. Dizer, pastor, ninguém vai cantar, ninguém vai. Não, irmão, fica tranquilo. Amanhã você vai cantar até achar as portas. Amanhã não vai ter ministração, eu não vou ministrar a palavra. Mas amanhã nós vamos abrir o culto e só vamos adorar. Adorar como Davi adorou. Foi a vitória que Deus vai nos dar para a glória do teu nome. Não murmure se demais eu digo, fica só no centro do querer da vontade de Deus. Está calor aí? Está quente aí? Maravilha. Ninguém respondeu então? Tá. Observa dentro da Bíblia, irmãos, fique entendendo o que se tem para onde nós queremos nos fugir. Tudo a Bíblia nos ensina. Nós temos a receita na mão. É que muitas das vezes nós queremos inventar no meio da receita. Não, mãe? Quer mudar, né? Tia? Muitas vezes a gente quer mudar. Eu vou inovar essa receita. Aí põe aí muito fermento, menos fermento, aí dá tudo que dá. Quer inventar, você tem a receita na tua mão. Segue. Como muitas pessoas que compram o remédio e não lê a bula. Não vai ver que aquilo está dizendo que tem contraindicação aí, se dá mal. Então tudo nós temos, irmãos. Então nesta noite eu estou entendendo, eu sei que você está entendendo que nós vamos realmente para a glória de Deus ver algo grande começar a acontecer na minha e na tua vida. Eu creio nisso, eu profetizo isso, eu determino isso pelo poder da palavra, através da palavra, sobre a palavra, e porque nós estamos pautados e baseados na Bíblia, não é na história, não é no conto de fada, não, estamos pautados e alicerçados e crendo pelo poder da palavra que Deus vai realizar. Mas se você crê, se não crê, a Bíblia diz que nós não vemos a glória de Deus. Se nós vivemos muitas das vezes em dúvida, mais coisa estranha, mais não tira tudo isso da sua cabeça. Deixa Jesus guiar e controlar toda a situação. Aleluia. Para nós, irmãos, e contar que já é 8h30. Eu acredito que até 9 horas nós vamos sair daqui. A Bíblia diz que Jacó fez como Deus determinou. Deus usou um instrumento chamado vara, pela obediência. E Jacó saiu um homem muito rico daquele lugar. Deus tem de prazer não só de enriquecer, claro que Ele vai para a glória dele, Ele vai dar porção na tua vida. Ele pode te fazer um empresário da noite para o dia, só de querer. Existe um dom chamado riqueza. Existe um bem chamado riqueza e Deus dá a quem quiser. Se Ele deu para Salomão mais e mais sabedoria, Ele também pode dar para mim e para você. Mas nós não estamos, irmãos, pautados e baseados nisso. Acima de tudo que Deus te colocar nas tuas mãos é a minha e a tua salvação. Não troque Jesus por nada. Ele pode nos dar melhor casa, melhor carro, pode dar melhor de tudo, mas não podemos deixar que isso seja maior do que Jesus na minha e na tua vida. Aleluia. O centro de tudo é Ele, o maior é Ele, o que comanda. Sem Ele, nós não somos e não temos nada. E nós sabemos que Jacó saiu muito rico. Labão ficou pobre. Por quê? Porque já não prosperava. Labão teve Jacó trabalhando para ele, e ele agora chegou. Agora eu preciso também de trabalhar para a minha família. Se assim não der, eu vou embora. Ele disse, não, vamos fazer eu negócio. Determina o seu salário. E ele determinou. E Deus foi com ele. Glória a Deus. Você vai sair daqui determinado. E eu vou sair daqui determinado. E vai ser a bênção da multiplicação, viu? Porque você vai ver que só multiplicou o rebanho. Só multiplicou. Mas você tem que determinar. Se você não determinar nada, como é que vai multiplicar? Eu já profetizo nessa noite. Se existe pessoa dentro da sua casa que ainda não foi salvo, através deste ato, Deus vai multiplicar a salvação. Deus vai salvar. Você crê nisso? A multiplicação, Deus vai salvar para a glória do teu nome. Deus vai salvar porque Ele vai multiplicar a salvação. Glória a Deus. Eu já estabeleci o meu coração e essa vara aqui, ela vai ser colocada ali na porta, viu? Por 3 dias também. Porque eu disse, Deus, eu creio pela fé, Deus vai multiplicar esse rebanho. Aleluia. Você crê nisso comigo? Glória a Deus. Você crê comigo? Deus vai multiplicar o rebanho na minha e na tua vida. Porque eu creio nisso. Lá da Basté, recebe ela, fúria, mercado. Estou no monte,
Eu creio no poder da palavra. Eu creio no que Deus colocou no meu e no teu coração. Irmãos, realmente, nós muitas das vezes ficamos, aleluia, pensar hoje, sem entender. Mas nessa noite, se você tem realmente, mas eu sei que você tem, algo fixado, o pastor é assalariado, o evangelista é assalariado, todo mundo que trabalha, registrado, ele tem um salário fixo. É ou não é? A não ser quando ele ganha alguns bônus ou faz algumas horas extra, entra alguma coisinha a mais, é ou não é? Mas fora isso, está ali na carteira dele de trabalho tanto por mês. E ele só consegue um reajuste que todo o governo dá em ano 6%, e olha lá. E quando o patrão usa de bondade e coloca mais 4% ali, no máximo chega a 10%, e olha lá. É assim ou não é? Mas você tem estabelecido um salário na tua carteira, não tem? Mas se você crê no ato que nós vamos fazer, você vai determinar que o salário vai multiplicar. Você crê nisso? Amém. Eu toma posse, eu estou profetizando pelo poder de Glória a Deus, aleluia. o Gilberto tem, aleluia, o seu trabalho de vendas. Rafael, da mesma forma. O Bruno está vendendo também agora com a Paula. Você determina no nome de Jesus, pela fé, que Deus vai multiplicar, irmãos, as suas vendas, sua renda. A missionária Marvel também, ela trabalha, irmão. Ela cuida de crianças, né, missionária? E ela tem uma renda também estabelecida segundo o número de crianças que ela está. Mas eu creio e vou profetizar, aleluia, nesse ato, que Deus vai mandar, que Deus vai multiplicar. E ela terá uma renda duplicada para a glória de Deus. Se você crê, irmão, vai tomando posse da tua vitória. Deus tem coisas do mundo espiritual e material na minha tua vida. Por isso nós estamos determinando nessa noite. E é o que é que tu quer. Determina pela fé. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua crença? Aonde está o poder liberado da palavra? Deus diz que Deus traz existência o que não existe. A Bíblia nos diz no original a palavra chamada Bará. Quer dizer, aquilo que não existe, Deus diz, então vai passar a existir. Vai passar a existir na minha e na tua vida. Eu creio. Vai determinando hoje na tua vida o salário que tu quer. Aquilo que tu quer, vai determinando, já vai memorizando, dizendo, Deus, eu creio. Mas uma coisa eu quero te dizer, quando você começar a ser abençoado, não se esqueça que Deus te deu. E se você sentir no seu coração, seja aqui ou onde você congregar, venha também poder estar retribuindo o que Deus colocar na tua mão. Porque muitas vezes Deus nos dá, e nós não temos coragem também de estar retribuindo, né? Eu não estou determinando nada que você tem que fazer tanto aqui, segundo o que você sentir no teu coração. E se Jesus, aleluia, tocar, você vai fazer isso para a glória de Deus. Você crê na tua vitória? Então nós vamos ouvir agora a mocidade adorar a Deus com um cântico. Venha, mocidade.